vamos fazer algumas aplicações da lei de Biot-Savart, como prometido na última aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é, dado o resultado da última aula sobre o campo magnético gerado por um fio reto de corrente, a gente vai calcular a força entre dois fios paralelos, um do lado do outro, com corrente I1 e I2, separados por uma distância r. Então, o que eu vou pegar é qual que é a força que o fio 2 faz sobre um elemento de corrente dl1 do fio 1. Então, o campo devido ao fio 2 na posição do elemento de corrente do fio 1 vai ser esse campo B2 aí. E é importante a gente lembrar que o campo magnético gerado por um elemento de corrente ou por um fio de corrente não vai fazer força sobre ele mesmo. Então, eu sempre tenho que pegar o campo 2 sobre o fio 1, tá? Então, B2, né, nessa posição aí desse elemento de corrente do fio 1 vai ser μ0 e 2 sobre 2πr na direção Z-chapéu. Então, o eixo que a gente está escolhendo é x para a direita, y para cima e o z na direção do campo, saindo do plano da folha. E a gente está pegando o caso de dois fios paralelos, porque aí fica mais simples de entender. Então, o campo B2 vai ter o mesmo valor para todos os pontos do fio 1. Então, como é que eu calculo essa força? Bom, a gente já sabe como calcular a força sobre um fio de corrente na presença de um campo magnético, né? Então, o elemento de força dF1 vai ser IDL1, o elemento de corrente, produto vetorial B2, o campo gerado pelo fio 2. Então, esse DL, a gente vai usar o ΔL, porque agora esse B2 eu vou considerar ele como um campo uniforme. Né? O campo não é necessariamente uniforme, mas em todos os pontos sobre o fio 1 ele vai ser constante. Então, ele é uniforme nos pontos onde interessa para a gente. Tá? Então, eu vou usar I ΔL vetor B. Tá? A força vai ser I ΔL vetor B, então vai ser I1 ΔL1 vezes B2 x vetor Z chapéu. Bom, x vetor Z chapéu dá na direção menos y. Então, a força que eu calculo em cima do fio 1 por unidade de comprimento. Por que eu botei por unidade de comprimento? Porque o comprimento é infinito, né? Ia dar uma força infinita. Então eu ponho a força por metro de fio, tá? Por exemplo. Então F1 sobre ΔL1 vai ser, né, substituindo o valor do campo B2 ali, μ0 menos μ0 e 1 e 2 sobre 2πr na direção y chapéu. Então veja, eu estou com uma força na direção menos y chapéu, que é para baixo. Então, o fio 2 está atraindo o fio 1. E pela terceira lei de Newton, o fio 1 também vai atrair o fio 2. Se vocês quiserem exercitar, né, uma forma simples faz essa mesma conta, só que calcula a força sobre o fio 2, não sobre o fio 1. Vocês vão ver que vai dar uma força na direção y chapéu. Então, a regra aqui é o seguinte. Se o produto I1 e 2 é positivo, então eu tenho uma força atrativa. Né? Se for negativo, eu tenho uma força repulsiva. Né? O que significa esse produto I1 e 2 aí ser positivo ou negativo? Se as correntes estão indo no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Tá? Se elas estão indo no mesmo sentido, eu tenho atração. Se elas estão indo em sentido contrário, eu tenho repulsão. Basicamente é isso. Tá? Outra aplicação, a gente vai ter uma lei, assim como a gente teve para o campo elétrico, uma lei para calcular o campo que explora bastante a simetria. Então, o exemplo que a gente vai fazer aqui é um exemplo que não tem tanta simetria e não vai dar para a gente usar essa lei aí, que é uma espira de corrente, né? Um anel passando corrente, e eu quero calcular o campo elétrico, né? Dado um raio R do anel, eu quero calcular o campo elétrico, não, o campo magnético, em um ponto que passa pelo eixo, tá? Desse anel, passa pelo centro, a uma distância z do centro. Então imagina a corrente circulando nesse sentido aí. Eu escolhi esse sentido porque aí eu ponho o eixo z para cima e vai dar positivo, tá? Não é escolha à toa. E aí a distância do meu elemento de corrente até o ponto onde eu quero calcular o campo eu vou chamar de rzinho. E eu vou ter o elemento de campo nessa posição aí. Então veja, o elemento de campo é perpendicular ao vetor r, né? Porque tem um produto vetorial. Né? Então vocês imaginam um círculo, né? Esse elemento de corrente, se eu pegar o fio, é um pedacinho de fio reto, ele vai gerar uma corrente que gira ao redor dele, uma corrente não, um campo magnético,
que gira ao redor dele. Então eu pego o ponto tangencial aqui. Para ficar mais simples de ver isso, vamos fazer uma figura mais bidimensional. Então, essa corrente aqui, saindo, eu vou colocar desse lado aqui. Então eu peguei esse ponto aqui, é o ponto diametralmente oposto àquilo. Então a corrente ali está entrando. Tá? Dois pontos diametralmente opostos. E aí eu vou chamar isso aqui de Rzinho. Esse aqui eu já chamei de R, não posso mudar o nome. E até o meio aqui é o raio da espira. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, que é igual ao do outro lado. E aí eu vou ter o elemento dB' devido a esse elemento de corrente aqui, e o elemento dB devido a esse outro elemento de corrente aqui. Essa é a geometria que a gente vai usar para explorar a simetria do problema. Por quê? Bom, se eu pegar esses dois elementos dB' e dB, o que eu vou ver é que a componente horizontal deles vai se cancelar mutuamente. Elas vão ter mesmo módulo, mas sentidos opostos. Então vai se somar só a componente vertical. Né? Ou de outra forma, a componente de campo que é paralela ao plano da espira vai ser nula. Isso para pontos em cima do eixo que passa pelo centro da espira. Tá? Se eu sair desse eixo, eu quebro mais essa simetria aí, então tem menos simetria ainda. Tá? Mas enfim, nesses pontos aí, nesse eixo, vale isso daqui. Então, usando a lei de Biot-Savart, eu tenho isso daqui, né? dl vetor r chapéu sobre r ao quadrado. Eu sei que o campo magnético vai estar apontando na direção do z chapéu e vai só depender da distância ao eixo da espira. Então eu vou integrar só a componente z do campo. Tá, eu já sei que a outra componente vai se anular, então não preciso perder tempo com ela. Então vai ser μ0i sobre 4π dl sobre r ao quadrado. Eu já fiz esse produto vetorial, né? Esse elemento de corrente e o vetor o versor r chapéu, eles são ortogonais aqui também, tá? Então o elemento de corrente está entrando e o r está no plano, então para qualquer vetor nesse plano, né, perpendicular à corrente, o ângulo é 90 graus, então vai dar módulo de um vezes módulo do outro vezes seno do ângulo entre eles. Vai dar simplesmente o dl. E o cosseno de θ para projetar esse vetor na direção z chapéu. Tá? Então o que eu estou dizendo é que esse ângulo aqui, entre dB e dBz, né, não é Dragon Ball Z, também é θ. Como que eu sei disso? Bom, eu pego essas duas retas, né, esses dois segmentos de reta que formam o ângulo θ, e eu observo que eles são mutuamente perpendiculares. Né? O R é perpendicular a dB e essa horizontal é perpendicular a essa vertical. Então, esses dois lados aqui são mutuamente perpendiculares a esses dois lados aqui. Então, o ângulo entre eles é o mesmo ângulo. Então, continua sendo θ. Então, basta multiplicar por um cosseno de θ. Então, analisando essa geometria, basta eu integrar esse elemento de campo em todo o anel. E aí aqui a gente tem que observar uma coisa, né? μ0i sobre 4π é constante, cai fora da integral. O r ao quadrado vai ser o mesmo, tá certo? Essa distância do elemento de corrente até o eixo central, né, para um dado z, vai ser o mesmo para todos os pontos da espira. Então esse r ao quadrado também sai da integral. E o ângulo θ também vai ser o mesmo para todos os pontos da espira, tá? Esse vetor R aqui, conforme eu vou varrendo os pontos da espira, né, vai formar um cone, né, sendo que esse lado do cone é sempre o mesmo. Então, cosseno de θ também sai tudo da integral. Vai ficar só uma integral de dl no anel. Essa integral de dl na espira vai dar o comprimento da espira, que é 2πr. E aí, o ângulo θ não é um dado do problema, então lembre-se disso, tem que escrever a resposta em função de dados do problema. O ângulo θ não é um dado do problema, então eu escrevo θ em função de dados do problema. Né? R vai ser raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, eu faço um triângulo retângulo aqui, e o cosseno de θ é z sobre r. Substituindo isso daí, eu chego no valor do campo magnético da espira para pontos no eixo central dela. Então, μ0i sobre 2, r ao quadrado dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios na direção z chapéu. Esse é o campo da espira. Se eu tomar o limite z muito maior que r, ou seja, se eu considerar que a espira é muito pequenininha, ou, de outra forma, se eu considerar que estou pegando um ponto lá longe, muito longe dessa espira, a gente faz essa aproximação e obtém um campo que cai com 1 sobre a distância ao cubo, ou seja, decai como campo de um dipolo.
Isso está dizendo para mim que se eu considerar uma espira de corrente muito pequena, ou eu estou observando a pontos muito longe dessa espira, ela se comporta como um dipolo magnético. E isso aqui a gente vai usar muito, tá, pessoal? O nosso elemento base de campo magnético são dipolos magnéticos. E aí a gente não sabe ainda como calcular o campo de um ímã, então não vai usar o ímã como elemento base de campo. Tá? A gente vai usar dipolos, e o nosso dipolo a gente vai imaginar como uma espira de corrente bem pequenininha. Tá? Então, por hoje era só. Até a próxima. Bons estudos.